Faixa 4. Capítulo 2. Já fazia mais de uma semana que o cavalheiro recém-chegado residia na cidade, frequentando saraus e jantares, e desse modo passando, como se diz, de forma muito amena o seu tempo. Finalmente, ele resolveu estender suas visitas aos subúrbios e procurar os dois proprietários rurais, Manilov e Sobakevich, em cumprimento à palavra dada. Pode ser também que a isso o tivesse instigado um outro motivo, mais importante, um assunto mais sério, mais próximo do seu coração. Mas sobre tudo isso o leitor será informado aos poucos, em seu devido tempo, se tiver a paciência necessária para ler até o fim a presente história, muito longa, e que se irá ampliando e alargando à medida que se aproximar do fim, o qual coroa a obra. O cocheiro Selifã recebeu ordens de atrelar os cavalos na já conhecida carruagem. Petrushka recebeu ordens de ficar em casa e cuidar do quarto e da mala. Não será supérfluo para o leitor travar conhecimento com estes dois servos, criados do nosso herói. Embora naturalmente estas duas personagens não sejam muito notáveis, desempenhando, como se costuma dizer, papéis secundários, ou mesmo de terceira categoria. Embora as molas mestras e lances principais deste poema não se apoiem neles, e quando muito apenas os toquem ou rocem aqui e ali, acontece que o autor gosta muito de ser bem preciso em tudo, e por este lado, sem embargo de ser um homem russo, quer ser meticuloso como um alemão. Aliás, isso não tomará muito tempo nem espaço, porque pouca coisa falta para acrescentar ao que já é do conhecimento do leitor. Isto é, que Petrushka trajava uma sobrecasaca marrom bastante folgada, herdada do seu amo, e tinha, como costuma acontecer com gente da sua condição, nariz e beiços proeminentes. De caráter era mais calado que falante, e tinha até uma nobre tendência para a instrução, isto é, a leitura de livros, com cujo conteúdo não se preocupava. Tanto se lhe dava que se tratasse de aventuras amorosas, de uma simples cartilha ou de um breviário, ele lia tudo com a mesma atenção. Se lhe caísse nas mãos um livro de química, ele não deixaria de lê-lo da mesma forma. Petrushka apreciava não o que lia, mas a leitura em si, ou melhor dizendo, o próprio processo da leitura, o fenômeno de que, daquelas letras impressas, sai sempre uma palavra qualquer, por vezes sabe o diabo de que significado. Essas leituras aconteciam principalmente na posição supina, no vestíbulo, sobre a cama e o colchão, que, graças a essas condições, tornou-se morto e achatado como uma panqueca. Além da paixão pela leitura, ele tinha mais dois costumes que constituíam os seus dois outros traços característicos. Dormir sem tirar a roupa, assim como estava, com a mesma sobrecasaca no corpo, e trazer sempre consigo uma certa atmosfera específica, seu odor próprio, que evocava compartimentos um tanto superlotados, de modo que bastava que ele instalasse sua cama em qualquer lugar, mesmo num quarto nunca antes habitado, e levasse para lá seu velho redingote e seus trastes, que imediatamente se tinha a impressão de que naquele aposento vivia gente há havia mais de 10 anos. Chichikov, sendo pessoa assaz sensível e por vezes até implicante, aspirando o ar pela manhã, de nariz fresco, franzia a cara e sacudia a cabeça resmungando. Você, meu velho, com os diabos, sua muito, sei lá, nem podia dar uma chegada até o banho público. Ao que Petrushka nada retrucava, tratando logo de ocupar-se com alguma coisa, por se escovar o fraque do patrão, pendurado no gancho, ou simplesmente arrumar qualquer coisa. Quais seriam os seus pensamentos enquanto assim se calava? Quem sabe, ele dizia com seus botões. Você também é dos bons, não se cansa de repetir 40 vezes a mesma coisa. Deus sabe, é difícil adivinhar o que pensa um servo doméstico no momento em que seu senhor lhe faz uma admoestação. Nota: servo doméstico. Dizia-se dos que trabalhavam em casa, por oposição aos que eram empregados na gleba. Fim da nota. Assim, é só isso que, para começar, podemos dizer de Petrushka.
O cocheiro Selifã era homem totalmente diverso, mas o autor fica assaz encabulado de ocupar o tempo do leitor com gente de categoria inferior, sabendo por experiência o quanto lhe desagrada o contato com as classes baixas. Assim é o homem russo. Tem paixão por travar conhecimento com aqueles que estejam pelo menos um degrau acima dele mesmo, e conhecer de vista um conde ou duque é para ele o mais importante do que qualquer relação de íntima amizade. O autor até receia pelo seu herói, que não passa de conselheiro civil. Os conselheiros da corte talvez condescendessem em ter relações com ele, mas aqueles que já atingiram cargos correspondentes ao generalato, aqueles, sei lá, quem sabe lhe atirariam um daqueles olhares de desprezo que o homem lança orgulhosamente a tudo aquilo que rasteja a seus pés, ou, que é pior ainda, quiçá passariam sem vê-lo, numa indiferença mortal para o autor. Mas, por mais lamentável que seja uma ou outra dessas hipóteses, é preciso, apesar de tudo, voltar para o nosso herói. E assim, tendo dado as ordens necessárias na véspera, e tendo acordado de manhã bem cedo, tendo se lavado e esfregado dos pés à cabeça com uma esponja molhada, o que se fazia só nos dias feriados, e acontece que aquele dia era domingo, e tendo escanhoado a barba a ponto de as bochechas se transformarem em legítimo cetim no que diz respeito à maciez e ao brilho, e tendo enfiado o fraque cor de ariela com brilho, e por cima o redingote forrado de pele de urso, ele desceu finalmente a escada, apoiado ora de um lado, ora do outro pelo criado da hospedaria, e subiu à sua carruagem. A sege partiu pelos portões da hospedaria para a rua, sacolejando fragorosamente. Um padre que passava tirou o chapéu para saudá-lo. Alguns moleques de camisas sujas estenderam as mãos pedindo: "Patrão, uma esmola para o orfãozinho." O cocheiro, reparando que um deles mostrava vontade de subir na traseira do carro, deu-lhe uma lambada com o chicote e a sege continuou pulando nas pedras. Nota: Ariela, espécie de baga de cor vermelho escura. Fim da nota. Não foi sem alegria que Chichikov divisou à distância a barreira listrada, que dava a conhecer que o calçamento, como qualquer outra tortura, tinha um fim. E após mais algumas dolorosas cabeçadas no forro da sege, Chichikov finalmente prosseguiu a viagem por estrada de terra macia. Nem bem a cidade se perdeu de vista, começaram a surgir dos dois lados do caminho toda a sorte de absurdos e asneiras, segundo o nosso costume. Montículos, pinheirais, raquíticas touceiras de pinho jovem, troncos queimados de pinho velho, urzes emaranhadas e outras bobagens do mesmo tipo. Surgiam aldeias de casas enfileiradas em linha reta, de construção que mais lembrava lenha velha empilhada, cobertas por telhados cinzentos com toda a sorte de enfeites de madeira em forma de toalhas bordadas. Alguns camponeses bocejavam, como de hábito, sentados em bancos diante das portas nos seus casacos de pele de carneiro. Camponesas de caras gordas e peitos apertados nos chales espiavam pelas janelas de cima. Pelas de baixo olhavam um bezerro ou aparecia o focinho míope de um porco. Em suma, as vistas conhecidas. Tendo ultrapassado o marco das 15 verstas, ele se lembrou de que aqui, segundo Manilov, devia ser a sua aldeia, mas o poste das 16 verstas ficou para trás, e ainda a aldeia de Manilov não aparecia, e se não fossem dois mujiques que lhes vinham ao encontro, talvez eles nunca chegassem ao seu destino. À pergunta se ficava longe a aldeia Zamanilovka, os camponeses tiraram os chapéus, e um deles, sendo o mais inteligente e usando barba em cunha, respondeu: "Será que não é Manilovka e não Zamanilovka?" "Pois sim, é Manilovka." "Manilovka. Pois então, é só passar mais uma versta e lá está ela, isto é, logo à direita." "À direita?" retrucou o cocheiro. "À direita", disse o mujique. "Esta então é a estrada para Manilovka, mas a Manilovka não existe nenhuma. A aldeia se chama assim, isto é, o nome dela é Manilovka, mas Zamanilovka aqui não há de todo.
Ali, bem no alto do morro, você vai avistar uma casa de pedra, de 2 andares, que é a casa senhorial, isto é, na qual vive o próprio senhor. Pois aquilo ali é a Manilovka, mas Zamanilovka aqui não existe nem nunca existiu. E lá se foram eles à procura da aldeia Manilovka. Tendo feito mais 2 verstas, encontraram um desvio para um caminho rural, mas passaram mais 2, e 3, e 4 verstas, ao que parece, e ainda não tinham divisado o sobrado de pedra. Foi aí que Titikov se lembrou de que, quando um amigo convida para sua aldeia a 15 verstas da cidade, isso significa que a distância deve ser de pelo menos 30. A aldeia Manilovka era pouco convidativa quanto à sua posição. A casa senhorial se erguia solitária, no alto do morro, isto é, numa elevação de terreno exposta a todos os ventos que tivessem vontade de soprar. A lombada do morro sobre o qual ela se erguia estava revestida por espinheiros aparados, com 2 ou 3 canteiros espalhados à moda inglesa, com arbustos de lilases e acácias amarelas. 5 ou 6 bétulas em pequenos grupos erguiam aqui e ali suas copas ralas de folhagem miúda. Debaixo de 2 delas via-se um caramanchão de cúpula verde achatada, colunas de madeira azul clara e uma inscrição: Templo da Solitária Meditação. Mas abaixo havia uma lagoa, o que, aliás, não é de espantar nos jardins ingleses dos senhores rurais russos. No sopé dessa elevação, e em parte ao longo do próprio declive, viam-se os vultos acinzentados das isbás, casebres de troncos de árvores, que o nosso herói, não se sabe por que motivo, imediatamente se pôs a contar, e contou para mais de 200. Nota: isbás. Casinha de aldeia feita de troncos ou tábuas, térrea, geralmente de 1 cômodo. Fim da nota. Em parte alguma, entre estas cabanas camponesas, havia um arbusto sequer ou qualquer espécie de vegetação verde. Por toda parte só se viam as toras toscas. A paisagem era animada por 2 camponesas que, com as saias pitorescamente levantadas e sungadas por todos os lados, vadiavam a lagoa com água pelos joelhos, arrastando por 2 alças uma rede velha e esfarrapada, onde se viam 2 lagostas enroscadas e brilhava um peixe apanhado. Aparentemente, as 2 mulheres estavam brigadas e trocavam insultos. Mas ao longe, para o lado, via-se a silhueta escura, de cor triste e azulada, de um bosque de pinhos. O próprio tempo que fazia combinava com o ambiente. O dia não era nem claro nem escuro, mas tinha uma certa cor cinza claro, que só aparece nos uniformes velhos dos soldados de guarnição militar, esse exército, aliás, pacífico, mas frequentemente não muito sóbrio nos dias feriados. Para completar o quadro, não faltava sequer o galo, anunciador de tempo instável, o qual, apesar de ter 2 buracos fundos na cabeça, causados pelos bicos de outros galos por conhecidas razões de rivalidade amorosa, esgoelava-se muito alto e até batia as asas, esgarçadas como esteiras velhas. Ao entrar no pátio, Titikov viu o próprio dono da casa, de pé na escada, trajando uma sobrecasaca verde, de mão na testa em forma de guarda-sol, a fim de melhor distinguir quem vinha chegando na carruagem. À medida que a sege se aproximava dos degraus da entrada, seus olhos ficavam mais alegres e o sorriso se espraiava mais e mais. — Pavel Ivanovitch! — gritou ele por fim, quando Titikov apeava do carro. — Finalmente lembrou-se de nós! Os 2 amigos trocaram um beijo bem forte e Manilov levou o seu hóspede para a sala. Embora o tempo no decorrer do qual eles percorreram o vestíbulo, a antessala e a sala de jantar seja um tanto curto, tentaremos, não obstante, aproveitá-lo para dizer alguma coisa a respeito do dono da casa. Mas aqui o autor tem de confessar que tal empreendimento é muito difícil. Muito mais fácil é descrever caracteres de grande envergadura. Aí é só jogar as tintas às mãos cheias sobre a tela, olhos negros faiscantes, sobrancelhas revoltas, a fronte cortada por funda ruga,
uma capa negra ou escarlate como o fogo atirada sobre os ombros, e o retrato está pronto. Mas todos esses senhores, dos quais existem muitos neste mundo, que à primeira vista parecem muito semelhantes entre si, e, no entanto, fixando-os melhor, percebem-se neles muitas peculiaridades das mais sutis, estes senhores é que são os mais difíceis de retratar. Aqui será necessário concentrar muito a atenção até conseguir forçar a se revelarem todos os traços finos, quase invisíveis, e de qualquer maneira será preciso aprofundar mais o olhar já aguçado pela ciência da observação. Só Deus poderia dizer como era o caráter de Manilov. Existe uma espécie de gente da qual se diz: é gente assim, nem isto nem aquilo, nem na cidade Bogdan, nem na aldeia Selifan, como diz o provérbio. Talvez tenhamos de incluir Manilov nesta categoria. Seu aspecto exterior era vistoso. Os traços fisionômicos não eram desprovidos de simpatia, mas nessa simpatia havia uma porção excessiva de açúcar. Nos seus modos e maneiras havia algo que se insinuava, procurando conhecer e agradar. Tinha um sorriso atraente, era louro, de olhos azuis. No primeiro minuto de conversa com ele, não se escapava de dizer: que homem agradável e encantador. No minuto seguinte, não se dizia nada, e no terceiro já se dizia: ah, que diabo de coisa! E se tratava de afastar-se dele o mais possível. Mas quem não se afastasse sentiria um tédio mortal. Não adiantava esperar dele uma palavra mais viva, ou pelo menos mais irritada, como se pode ouvir de qualquer pessoa quando se toca num assunto que mexe com ela. Cada qual tem o seu ponto fraco. Num, o ponto fraco se manifesta em cães de caça. Outro dá a impressão de ser um grande amante de música e de sentir intensamente todas as suas passagens profundas. O terceiro é um mestre da arte de se banquetear. O quarto desempenha um papel uma polegada mais alto do que o que lhe foi dado. O quinto, de ambições mais limitadas, dorme e sonha que sai a passeio em companhia de um ajudante de ordens para se pavonear diante dos seus amigos, conhecidos e até desconhecidos. O sexto tem uma mão que sente pruridos insopitáveis de marcar a ponta de algum as ou 2 de paus, ao passo que a mão do sétimo coça de vontade de estabelecer a ordem em algum lugar ou de se chegar à fisionomia de um guarda de estação ou dos postilhões. Em suma, cada um tem a sua especialidade, mas Manilov não tinha nada. Em casa ele falava muito pouco e quase que só pensava e meditava, mas quais eram os seus pensamentos, talvez nem Deus soubesse. Não se poderia dizer que ele se preocupasse com as suas terras. Nunca saía para ver os campos, e a propriedade funcionava como que por si mesma. Quando o administrador lhe dizia: seria conveniente, patrão, fazer isso e aquilo, ele respondia com um costumeiro: sim, não seria mal, sempre fumando o cachimbo, hábito que adquirira quando ainda servia no exército, onde era tido na conta de oficial modestíssimo, delicadíssimo e letradíssimo. Sim, justamente, não seria mal, repetia ele. Quando um dos seus mujiques vinha falar com ele e, coçando a nuca, dizia: meu patrão, permita que eu saia para trabalhar, para poder pagar o imposto, ele respondia, fumando o cachimbo: pode ir. E nem lhe passava pela cabeça que o Campônio queria sair, mas era para se embriagar. Às vezes, olhando dos degraus para o pátio e para a lagoa, ele comentava como seria bom se de repente se construísse uma passagem subterrânea na casa, ou uma ponte de pedra por cima da lagoa, com barracas de ambos os lados, onde comerciantes vendessem toda sorte de quinquilharias necessárias aos camponeses. Ao falar dessas coisas, seus olhos se tornavam excessivamente doces e o rosto assumiu uma expressão extremamente satisfeita. No entanto, todos esses projetos terminavam assim mesmo, só em palavras. No seu gabinete havia sempre um livro com um marcador na página 14, que ele lia constantemente havia já 2 anos. Em sua casa sempre faltava alguma coisa. Na sala de visitas ele tinha uma mobília excelente, estofada com rico pano de seda, que de certo custara bastante caro. Mas faltara pano para 2 das poltronas, e essas poltronas lá estavam, cobertas por simples esteiras.
De resto, o dono da casa, no decorrer de vários anos, sempre advertia as visitas com as palavras: "Não se sente nessas poltronas, elas ainda não estão prontas." Em outro aposento nem havia móveis de todo, embora nos primeiros dias após as suas bodas ele repetisse: "Benzinho, amanhã é preciso arranjar uns móveis para esta sala, ainda que provisórios." Ao anoitecer, punha-se na mesa um vistoso castiçal de bronze escuro com as 3 graças da antiguidade, com um brilhante escudo de madrepérola, e ao lado desse um outro, espécie de inválido de latão, manco, entortado para um lado e todo encebado, coisa que, aliás, não era percebida nem pelo patrão, nem pela patroa, nem pelo criado. Sua mulher, em resumo, os dois estavam perfeitamente satisfeitos um com o outro. Apesar de já haverem transcorrido 8 anos desde as suas bodas, cada um deles ainda trazia para o outro, todos os dias, ora um pedacinho de maçã, ora uma balinha, ou uma avelãzinha, e dizia em tom comovente e terno, expressando um amor total: "Abre, benzinho, a boquinha que eu te darei este bocadinho." É evidente que nestes casos a boquinha se abria com muita graça. Nos dias natalícios preparavam-se surpresas. Um forrozinho de miçangas para o paliteiro, coisas assim. E com certa frequência acontecia que, sentados no sofá, de repente, e por motivos totalmente obscuros, o primeiro largava o seu cachimbo e a segunda o seu bordado, se é que estava com ele nas mãos naquele momento, e ambos trocavam um beijo tão lânguido e prolongado que no seu decorrer se poderia facilmente fumar uma cigarrilha inteira das menores. Em resumo, o par era, como se costuma dizer, um casal feliz. É verdade que se poderia alegar que numa casa existem muitas outras ocupações, além de beijos prolongados e surpresas, e poder-se-iam propor diversas perguntas. Por que, por exemplo, a cozinha funciona mal e desorganizadamente? Por que a despensa está sempre um tanto vazia? Por que a despenseira é uma ladra? Por que os criados são uns bêbados pouco asseados? Por que toda a criadagem dorme desavergonhadamente e passa o resto do tempo na vadiagem? Mas tudo isso são assuntos de baixo teor. E Madame Manilova é uma senhora bem educada. E a boa educação, como é sabido, adquire-se nos pensionatos. E nos pensionatos, como se sabe, 3 matérias principais constituem a base de todas as virtudes humanas: o idioma francês, indispensável para a harmonia da vida familiar; o piano, para poder oferecer momentos agradáveis ao esposo; e, finalmente, a parte da economia doméstica propriamente dita, a arte de tricotar bolsinhas e outras surpresas. De resto, existe toda sorte de aperfeiçoamentos e modificações nos métodos, especialmente nos tempos que correm. Tudo isso depende mais do bom senso e dos dotes das diretoras dos pensionatos. Em outros pensionatos, a ordem pode ser: primeiro o piano, depois a língua francesa, e por fim a parte doméstica. Mas às vezes pode acontecer que a parte doméstica venha em primeiro lugar, isto é, a tricotagem de surpresas, depois o francês e só por último o piano. Existem métodos diversos. Não seria supérfluo observar ainda que Madame Manilova, mas confesso que tenho muito receio de falar de damas, além do que já é tempo de voltar aos nossos heróis, que a esta altura já estavam havia vários minutos parados diante da porta da sala de visitas, insistindo em dar passagem um ao outro. Por gentileza, não se preocupe tanto por minha causa. Eu passarei depois, dizia Chichikov. Não, Pavel Ivanovich, não. O senhor é meu hóspede, dizia Manilov, indicando-lhe a porta com a mão. Não se incomode, por favor, não se incomode. Faça o favor de passar na frente, dizia Chichikov. Mas não, o senhor há de me desculpar, mas não posso permitir que um visitante tão simpático e ilustrado passe por último. Mas não, por que ilustrado? Por favor, passe o senhor. Não, não é possível. O senhor é que tem de passar primeiro. Mas por que razão? Ora, por isso mesmo, disse Manilov com um sorriso agradável. Finalmente os dois amigos passaram juntos, de lado, apertando-se um pouco mutuamente. Permita que lhe apresente a minha esposa, disse Manilov. Benzinho, este é Pavel Ivanovich. Chichikov, com efeito, deparou com uma senhora na qual não havia reparado de todo,
quando estava trocando mesuras com Manilov diante da porta. Era até jeitosa, e o roupão de seda de cor pálida, de bom talhe, ornava-a muito. Sua mão pequena e fina atirou apressadamente algo sobre a mesa e apertou um lencinho de cambraia de cantinhos bordados. Ela se levantou do sofá e Chichikov, não sem prazer, inclinou-se sobre a sua mãozinha. Madame Manilova disse, até ciciando um pouco, que ele lhes tinha dado muita alegria com a sua chegada e que seu marido não passava um dia sem lembrar o seu nome. Pois é, acrescentou Manilov. Ela tem me perguntado sempre, mas por que o teu amigo não vem visitar-nos? Espera, benzinho, ele virá. E agora, finalmente, o senhor nos honrou com a sua visita. É verdadeiramente um deleite que o senhor nos trouxe. Um dia de maio, uma festa do coração. Chichikov, vendo que as coisas já haviam atingido a festa do coração, ficou até um tanto encabulado e respondeu com modéstia que não era portador nem de um nome ilustre, nem sequer de um cargo elevado. Ah, o senhor é portador de tudo, interrompeu Manilov com o mesmo sorriso agradável. Tudo, e demais ainda. Que achou o senhor da nossa cidade? Perguntou Madame Manilova. Passou agradavelmente o tempo? É uma cidade muito boa, uma excelente cidade, respondeu Chichikov. E passei o meu tempo muitíssimo bem. A sociedade local é muito gentil e agradável. E que tal achou o nosso governador? Disse Madame Manilova. Não é verdade que um homem digníssimo e gentilíssimo? Acrescentou Manilov. É verdade pura, disse Chichikov. Um homem digníssimo, e como ele se adaptou ao seu cargo, como o compreende bem, seria de desejar que houvesse mais homens como esse. E como ele consegue, sabe como é, receber todo mundo, observar sempre essa delicadeza em todos os seus atos, completou Manilov com um sorriso, e de tanto prazer apertou os olhos quase até fechá-los de todo, como um gato, quando lhe fazem ligeiras cócegas com um dedo atrás das orelhas. Um homem muito atencioso e delicado, continuou Chichikov. E como é habilidoso! Nunca poderia supor uma coisa dessa. Como borda bem toda sorte de riscos intrincados. Ele me mostrou um porta-moedas de sua lavra. São poucas as damas capazes de bordar tão bem. E o vice-governador, não é verdade? Que homem encantador? Disse Manilov, entrefechando novamente os olhos. Muito. Um homem de fato muito digno, respondeu Chichikov. Mas com licença, que tal lhe pareceu o chefe de polícia? Não é verdade que é um homem muito agradável? Ah, extremamente agradável. E como é inteligente, como é lido. Jogamos whist na casa dele, junto com o procurador e o presidente da Câmara, até o canto dos últimos galos. Um homem muito, muito digno. E a sua opinião a respeito da esposa do chefe de polícia? Acrescentou Madame Manilova. Não é verdade que é uma senhora muito gentil? Oh, trata-se de uma das mulheres mais dignas que eu já tive a honra de conhecer, respondeu Chichikov. Depois disso, eles comentaram o presidente da Câmara, o diretor dos Correios, e dessa maneira passaram em revista quase todos os funcionários da cidade, que se revelaram todos pessoas de grande dignidade. E o senhor sempre passa o seu tempo morando no campo? Perguntou finalmente, por sua vez, Chichikov. A maior parte do tempo, sim, passamos no campo, respondeu Manilov. Às vezes, entretanto, vamos para a cidade, unicamente para nos encontrarmos com pessoas ilustradas. O senhor sabe, acaba-se ficando embrutecido, vivendo sempre no isolamento. É verdade, disse Chichikov. Evidentemente, continuou Manilov, as coisas seriam diferentes se tivéssemos uma vizinhança de boa qualidade. Por exemplo, um homem assim, com quem de certo modo se pudesse conversar sobre coisas amenas, sobre relações amáveis, praticar alguma espécie de estudo, alguma coisa que estimulasse a alma, que proporcionasse, por assim dizer, uma espécie de elevação. Aqui ele fez menção de expressar mais alguma coisa, mas percebendo que já estava um tanto atrapalhado, desistiu com um gesto da mão e continuou. Então, evidentemente, o campo e o isolamento ofereceriam muita coisa agradável. Mas o fato é que não existe mesmo ninguém. Só resta ler de vez em quando o periódico Filho da Pátria.
Chichikov concordou plenamente com isso, acrescentando que nada pode ser mais agradável do que viver no isolamento, deleitar-se com o espetáculo da natureza e ler de vez em quando um livro qualquer. Mas sabe, acrescentou Manilov, tudo isso sem um amigo com quem partilhar essas coisas. Isso é justo, é inteiramente justo, interrompeu Chichikov. De que valem então todos os tesouros do mundo? Não tenhas dinheiro, mas gente boa à tua volta, disse um certo sábio. E sabe, Pavel Ivanovitch, disse Manilov, exibindo no rosto uma expressão não apenas doce, mas até melosa, semelhante àquele remédio que um esperto médico mundano adoça impiedosamente, querendo com isso agradar ao paciente. Então se experimenta um certo, por assim dizer, deleite espiritual, como, por exemplo, agora, quando a sorte me concedeu a felicidade, posso dizer ímpar, de conversar com o senhor e deleitar-me com a sua conversa amena. Por caridade, que conversa amena é essa? Sou um homem insignificante, nada mais, retrucou Chichikov. Pavel Ivanovitch, permita que eu seja franco. Eu daria com satisfação metade dos meus bens para possuir uma só parte dos seus méritos. Pelo contrário, eu é que consideraria de minha parte como a maior... Não se pode prever até onde chegaria o mútuo derrame de sentimentos entre os dois amigos se o criado que acabava de entrar não tivesse anunciado que o almoço estava servido. Por gentileza, convidou Manilov, o senhor há de nos desculpar se não lhe oferecemos um almoço como os que são servidos em assoalhos encerados e nas grandes capitais. Aqui é tudo simples, à maneira russa. Sopa de repolho, mas de coração aberto. Venha para a mesa, por favor. Aqui eles ainda ficaram algum tempo discutindo sobre quem deveria entrar primeiro e finalmente Chichikov entrou na sala de jantar, de banda. Na sala de jantar já se encontravam dois meninos, filhos de Manilov, daquela idade na qual já se põem as crianças à mesa dos adultos, mas ainda em cadeiras altas. Ao seu lado estava o preceptor, que o cumprimentou com uma vênia cortês e um sorriso. A dona da casa sentou-se diante da sopeira. O hóspede foi instalado entre o patrão e a patroa. O criado amarrou os guardanapos no pescoço das crianças. Que crianças engraçadinhas, disse Chichikov, olhando para os meninos. Que idade têm eles? O mais velho tem 7 anos feitos, e o menor fez 6 ontem, disse Madame Manilova. Femistóclios, disse Manilov, dirigindo-se ao mais velho, que estava tentando livrar o queixo, amarrado no guardanapo pelo criado. Chichikov levantou ligeiramente uma sobrancelha ao ouvir esse nome um tanto grego, ao qual Manilov, por razões desconhecidas, dava a terminação em -inos, mas tratou logo de recompor a fisionomia na expressão habitual. Femistóclios, diga-me, qual é a maior cidade da França? Aqui o preceptor concentrou toda a atenção sobre Femistóclios e parecia querer pular-lhe dentro dos olhos, mas por fim tranquilizou-se inteiramente e aprovou com a cabeça quando Femistóclios disse: Paris. E a nossa capital, qual é? Perguntou de novo Manilov. O preceptor ficou tenso de novo. Petersburgo, respondeu Femistóclios. E que outra? Moscou, respondeu Femistóclios. Que amor de menino inteligente, disse Chichikov. Mas veja só que coisa, continuou, dirigindo-se imediatamente, com um certo ar de espanto, a Manilov. Tão verdes anos e já tamanhos conhecimentos. Devo dizer-lhe que esta criança promete grandes coisas. Mas o senhor ainda não o conhece, respondeu Manilov. Ele é extraordinariamente espirituoso. O menorzinho aqui, o Alkid, esse não é tão vivo, mas este aqui, assim que encontra alguma coisa, um bichinho, um inseto, logo seus olhinhos começam a brilhar. Corre atrás da criatura e já fica todo aceso. Eu vou arguí-lo quanto à parte diplomática. Femistóclios, prosseguiu ele, dirigindo-se de novo ao menino. Você quer ser embaixador? Quero, respondeu Femistóclios, mastigando o pão e balançando a cabeça para cá e para lá. Nesse momento, o criado que estava atrás da sua cadeira enxugou o nariz do embaixador, no que agiu muito bem, pois do contrário teria caído na sopa um pingo considerável de natureza estranha.
A conversa à mesa começou com considerações sobre os prazeres de uma vida tranquila, interrompida pelas observações da anfitrioa a respeito do teatro municipal e dos atores. O preceptor seguia atentamente a conversa, observando os interlocutores, e assim que percebia que eles iam sorrir, incontinente, abria a boca e ria com entusiasmo. Provavelmente era ele uma pessoa agradecida e, com isso, desejava pagar ao patrão o bom tratamento recebido. Uma vez, no entanto, seu rosto assumiu uma expressão áspera e ele deu várias batidas severas na mesa, dirigindo um olhar fixo para as crianças sentadas defronte dele, o que foi pertinente, porque Themistocleus acabava de morder a orelha de Alquide, o qual, contraindo o rosto e abrindo a boca, preparava-se para rebentar em soluços dos mais lamentosos, mas pressentindo que isto lhe poderia custar a perda de um dos pratos do almoço, recompôs a boca e pôs-se a roer, com lágrimas nos olhos, um osso de carneiro, em razão do que ambas as suas bochechas ficaram lustrosas de gordura. A anfitrioa dirigia-se com grande frequência a Chichikov com as palavras: "O senhor não está comendo nada, o senhor se serviu de muito pouco." Ao que Chichikov respondia todas as vezes: "Muitíssimo agradecido, estou satisfeito. Uma boa conversa é melhor do que qualquer iguaria." O almoço já terminara. Manilov estava extremamente satisfeito e, ao levantar-se da mesa, pôs o braço no ombro do hóspede, preparando-se para acompanhá-lo desta maneira até a sala de visitas, quando este, com um ar muito significativo, declarou que tencionava falar com ele sobre um negócio muito importante. "Neste caso, permite que o convide para o meu escritório", disse Manilov e conduziu-o a uma pequena sala de janelas que davam para o bosque azulado. "Aqui é o meu cantinho", disse Manilov. "Oh, que salinha agradável", disse Chichikov, passeando o olhar pelo aposento. A saleta, de fato, não era desprovida de encanto. As paredes estavam pintadas de um azul claro delicadinho, meio acinzentado. Havia 4 cadeiras, uma poltrona, a mesa, com o livro e o marcador, que já tivemos ocasião de mencionar algumas folhas de papel escritas. Porém, mais do que tudo, havia tabaco. Tabaco em várias formas. Tabaco em caixas e na tabaqueira, e por fim simplesmente esparramado em montes sobre a mesa. Nos parapeitos de ambas as janelas também havia montículos de tabaco queimado tirado do cachimbo, arrumados não sem cuidado em fileiras muito bonitas. Via-se que isto constituía de vez em quando um passatempo do dono da casa. "Queira ter a bondade de acomodar-se nesta poltrona", disse Manilov. "Aqui ficará mais à vontade." Com sua licença, eu me sentarei na cadeira." Com sua licença, eu não lhe darei essa licença", disse Manilov com um sorriso. "Essa poltrona já está reservada para o meu caro hóspede. Quer queira, quer não, o senhor terá de sentar-se nela." Chichikov sentou-se. Permita que lhe ofereça um cachimbo." Não, eu não fumo", retrucou Chichikov cordialmente e com um certo ar de lástima. "Eu não adquiri o hábito. Eu tenho receio. Dizem que o cachimbo resseca." Permita-me a observação de que se trata de um preconceito. Eu até presumo que é mais saudável fumar cachimbo do que cheirar rapé. No nosso regimento havia um tenente que não tirava o cachimbo da boca, não somente à mesa, como até em todos os outros lugares, com o perdão da palavra. E agora ele já está com mais de 40 anos e, graças a Deus, até agora está gozando de uma saúde perfeita. Chichikov observou que estas coisas realmente acontecem e que na natureza existem muitas coisas inexplicáveis até para uma inteligência privilegiada. Mas permita-me que formule antes um pedido", articulou ele com uma voz na qual se percebia uma expressão estranha ou quase estranha, e em seguida, por motivos ignorados, lançou um olhar atrás de si. Manilov também, por motivos ignorados, lançou um olhar para trás. Há quanto tempo o senhor entregou o seu relatório de recenseamento?" Já faz tempo. Para dizer a verdade, nem me recordo." "E desde aquela época já morreram muitos dos seus camponeses?" Não posso informar. Eu não sei. Isto eu precisaria perguntar ao meu intendente." "Ei, alguém aí, vá chamar o intendente. Ele deve estar aqui hoje." O intendente se apresentou. Era um homem de uns 40 anos, de barba raspada, trajando sobrecasaca e que, ao que parecia,
Levava uma vida muito sossegada, porque seu rosto tinha um aspecto cheio e bolachudo, e a cor amarelada da pele e os olhos empapuçados mostravam que ele conhecia bem o valor dos edredões e colchões de plumas. Logo se podia perceber que ele seguira sua carreira como a seguem todos os intendentes dos senhores rurais. Começara como simples moleque doméstico alfabetizado, depois casara-se com alguma Maria despenseira e a seguir chegara a intendente. E tendo chegado a intendente, comportava-se, está claro, como todos os intendentes. Ficava íntimo e compadre dos mais ricos da aldeia, carregava nas taxas dos mais pobres, acordava quase às 9 da manhã, esperava pelo samovar e tomava seu chá. Escute aqui, meu caro. Quantos camponeses nós perdemos desde que entregamos o último recenseamento? Mas como assim, quantos? Muitos morreram desde então, disse o intendente e soltou um arroto, escondendo a boca com a mão à maneira de escudo. Sim, confesso que eu mesmo já pensei isso, acudiu Manilov. Justamente, muitos, bastantes já morreram. Aqui ele se voltou para Titikov e acrescentou. Pois é, muitos mesmo. Mas quantos em números, por exemplo? Indagou Titikov. Sim, quantos em números? Repetiu Manilov. Mas como em números? Pois não se sabe quantos morreram, ninguém os contou. Pois é, justamente, disse Manilov, dirigindo-se a Titikov. Era o que eu presumia. Uma alta mortalidade. O número de mortos é totalmente desconhecido. Então, faça-me o favor, você, de contá-los, disse Titikov ao intendente. E faça uma lista minuciosa, nominal. Sim, isso mesmo, nominal, disse Manilov. O intendente disse. Às suas ordens. E saiu. Para que fim o senhor precisa dessas informações? Perguntou Manilov depois da saída do intendente. Esta pergunta, ao que parece, incomodou o hóspede, em cujo rosto surgiu uma expressão um tanto tensa que o fez até enrubescer, no esforço de exprimir algo que não obedecia muito bem às palavras. E, com efeito, Manilov acabou ouvindo coisas tão estranhas e extraordinárias que ouvidos humanos nunca antes escutaram coisas semelhantes. O senhor me pergunta para que fins? Eis os meus fins. Eu gostaria de comprar camponeses, disse Titikov. Engasgou e não terminou a frase. Mas permita que lhe pergunte, disse Manilov. De que maneira deseja o senhor comprar os camponeses? Com a gleba ou simplesmente avulsos, isto é, sem terra? Não é bem camponeses que eu quero, disse Titikov. O que eu quero são os mortos. Como é? Desculpe, eu sou meio duro de ouvido. Pareceu-me ouvir uma palavra estranhíssima. Eu estou interessado em adquirir os mortos, que, aliás, devem constar do relatório do recenseamento como vivos, disse Titikov. Aqui Manilov deixou cair ao chão o seu cachimbo e seu queixo caiu de tal forma que ele ficou assim, de boca aberta, durante vários minutos. Os dois amigos, que haviam trocado ideias sobre os deleites da amizade, permaneceram imóveis, de olhos fixos um no outro, como aqueles retratos que antigamente se costumava pendurar um defronte do outro, dos dois lados de um espelho. Finalmente, Manilov ergueu do chão o cachimbo e olhou para o rosto de Titikov de baixo para cima, procurando perceber se não havia qualquer espécie de sorriso nos seus lábios. Se quem sabe aquilo não passava de pilhéria, mas não percebeu nada de semelhante. O rosto do hóspede parecia até mais compenetrado do que de costume. Em seguida, ocorreu-lhe o pensamento de que o visitante, quiçá, tivesse perdido o juízo, assim de repente, e fitou-o fixamente, alarmado. Mas os olhos do hóspede estavam límpidos, não havia neles aquele fogo inquieto e selvagem que dança nos olhos de um homem enlouquecido. Tudo estava em ordem e decoro, e por mais que Manilov matutasse em como deveria reagir, não conseguiu lembrar-se de nada melhor do que soltar da boca a fumaça restante num jato muito fino. De modo que eu gostaria de saber se o senhor poderia vender-me, transferir ou ceder, da maneira que lhe pareça mais adequada, camponeses desse tipo.
Não vivos na realidade, mas vivos no que se refere à forma legal. Manilov, porém, ficou tão confuso e atrapalhado que só conseguiu continuar a olhar para ele. Quer me parecer que o senhor se encontra em dificuldade? Observou Chichikov. Eu? Eu não é isso, disse Manilov. Mas é que não consigo entender. Desculpe-me, eu naturalmente não tive o privilégio de receber uma educação brilhante, tal qual a que se percebe em cada um dos seus movimentos. Eu não domino a nobre arte da expressão verbal. Quem sabe aqui, nessa sua exposição, oculta-se alguma coisa diferente? Quem sabe o senhor ouve por bem expressar-se dessa maneira por uma questão de elegância de estilo? Não, replicou Chichikov. Não. Eu exponho o assunto tal qual ele é, isto é, refiro-me àquelas almas que, de fato, já morreram. Manilov perdeu-se completamente. Sentia que tinha de fazer qualquer coisa, fazer uma pergunta, mas que espécie de pergunta? Sabe lá o diabo. Por fim, ele acabou novamente soltando a fumaça do cachimbo, mas desta vez não mais pela boca, e sim pelas narinas. E assim, se não houver impedimentos, e com a graça de Deus, poderíamos proceder à elaboração do contrato de compra e venda, disse Chichikov. Como? Um contrato de compra e venda de almas mortas? Isso não, disse Chichikov. Vamos escrever que elas estão vivas, conforme consta de fato no relatório de recenseamento. Eu tenho o hábito de não me afastar nunca da legislação civil, embora já tenha sofrido por causa disso, em serviço, mas o senhor há de me perdoar. O dever para mim é sagrado, e a lei... Perante a lei, eu fico mudo. Essas últimas palavras agradaram a Manilov, mas apesar disso, ele não conseguiu penetrar no sentido do negócio propriamente dito, e à guisa de resposta, pôs-se a chupar o seu cachimbo com tanta força que este, por fim, começou a rouquejar como um fagote. Parecia que Manilov queria, desse modo, extrair do cachimbo uma opinião a respeito de tão insólita situação. Mas o cachimbo trombeteava e nada mais. O senhor tem, quem sabe, algumas dúvidas? Ora, por quem é, de maneira alguma. Eu não me refiro a qualquer espécie de, como direi, não que eu abrigue qualquer preconceito crítico a respeito do senhor, mas permita-me que indague. Será que esse empreendimento, ou melhor, como direi, essa negociação, não será essa negociação um pouco condizente com os regulamentos civis e outros aspectos da Rússia? Neste ponto, Manilov, com um certo movimento da cabeça, fitou muito significativamente o rosto de Chichikov, mostrando em todos os traços de sua fisionomia e nos seus lábios apertados uma expressão tão profunda como talvez jamais tenha sido vista num rosto humano, a não ser, quiçá, no de algum ministro excessivamente douto, e assim mesmo no momento da solução do mais complexo dos casos. Mas Chichikov disse com simplicidade que tal empreendimento ou negociação de maneira alguma contrariava os regulamentos civis e outros aspectos da Rússia, e um minuto depois acrescentou que o Tesouro até teria lucros, pois recolheria os impostos legais. E então, o senhor acha... Acho que estará tudo bem. Se estiver tudo bem, então a coisa muda de figura. Eu não tenho nada a objetar, disse Manilov e tranquilizou-se completamente. Agora só resta entrarmos em acordo quanto ao preço. Como assim, o preço? Disse novamente Manilov e fez uma pausa. Será que o senhor imagina que eu seria capaz de aceitar dinheiro por almas que, de certa maneira, já encerraram a sua existência? Já que o senhor ouve por bem ter uma vontade, por assim dizer, fantástica, eu, de minha parte, lhe cederei essas almas desinteressadamente e ainda tomarei a minha lavratura do contrato de compra e venda. Digno de graves censuras seria o historiador desses acontecimentos se deixaste mencionar a satisfação que tomou conta do visitante ao ouvir tais palavras pronunciadas por Manilov. Apesar de toda a sua sisudez e compostura, naquele instante ele quase executou um salto à maneira dos bodes,
coisa que, como se sabe, só se executa nos transportes de alegria mais intensos. Com efeito, ele virou-se na poltrona com tanto ímpeto que rebentou o pano de lã que recobria a almofada. O próprio Manilov lançou-lhe um olhar um tanto perplexo. Movido pela gratidão, Chichikov soltou imediatamente tamanho fluxo de agradecimentos que o anfitrião ficou perturbado, enrubesceu todo e, sacudindo a cabeça em sinal de protesto, finalmente conseguiu articular aquilo que não passava de uma ninharia e que ele, com efeito, só tivera a intenção de provar de algum modo a sua cordial simpatia, essa atração magnética da alma, e que as almas defuntas não passavam, por assim dizer, de completa porcaria. Porcaria de maneira alguma, disse Chichikov, apertando-lhe a mão, e deixou escapar um suspiro muito profundo. Parecia estar predisposto a confidências cordiais, e não foi sem sentimento e expressão que pronunciou, finalmente, as palavras seguintes. Se o senhor soubesse que grande serviço acaba de prestar com essa, em seu dizer, porcaria, a um pobre homem sem eira nem beira. Sim, é verdade. O que foi que eu já não sofri? Tal qual um barco qualquer entre as ondas furiosas. Quantas perseguições, quantas injustiças, que desgraças já não suportei. E por quê? Só porque sempre fui fiel à verdade, porque tinha a consciência limpa, porque sempre estendi a mão à viúva desamparada, ao órfão abandonado. E aqui ele até enxugou com o lenço uma lágrima furtiva. Manilov estava completamente comovido. Os dois amigos ficaram por longo tempo apertando-se as mãos e fitando-se nos olhos transbordantes de lágrimas. Manilov parecia nunca mais querer soltar a mão do visitante e continuava a cingi-la com tanta força que o outro já não sabia mais como se libertar. Finalmente, tendo conseguido arrancá-la devagarinho, lembrou que não seria mal lavrar o contrato logo e que seria bom que Manilov viesse em pessoa para a cidade a fim de assiná-lo. Então, pegou o seu chapéu e começou a se despedir. — Como? O senhor já quer ir embora? — disse Manilov, caindo em si de repente, quase assustado. Neste momento, entrou no escritório Madame Manilova. — Lisa, querida — disse Manilov em tom um tanto lastimoso. — Pavel Ivanovitch está nos abandonando. — Isso é porque nós aborrecemos a Pavel Ivanovitch — respondeu Madame Manilov. — Minha senhora. — Aqui, disse Chichikov. — Aqui, neste lugar. E ele pôs a mão sobre o coração. — Sim, aqui ficará guardado o prazer das horas que passei em sua companhia. E creia-me, para mim não existiria felicidade maior do que viver com a senhora, se não na mesma casa, pelo menos na mais estreita vizinhança. — Pois sabe de uma coisa, Pavel Ivanovitch, disse Manilov, a quem muito agradara tal pensamento. Como seria de fato aprazível se vivêssemos assim, juntos, debaixo do mesmo teto, ou sob a sombra de algum olmeiro frondoso, filosofando um pouco, aprofundando alguma coisa. — Ah, isso seria um viver paradisíaco, disse Chichikov com um suspiro. — Adeus, senhora, continuou ele, beijando a mão de Madame Manilova. — Adeus, caríssimo amigo. Não esqueça o meu pedido. — Ora, fique tranquilo, respondeu Manilov. Separamo-nos aqui por não mais do que 2 dias. Todos passaram para a sala de jantar. Bem, adeus, queridos petizes, disse Chichikov a Femistócleos e Alquide, que estavam entretidos com um soldado de pau que já não tinha braço nem nariz. Adeus, meus pequerruchos. Desculpem-me se não lhes trouxe mimos, porque confesso que nem sabia que vocês existiam neste mundo. Mas agora, quando eu vier, eu trarei, sem falta. Para você vou trazer um sabre. Você quer um sabre? Quero, respondeu Femistócleos. E para você, um tambor. Está certo? Um tambor para você? Continuou ele, inclinando-se para Alquide. Tambor, sussurrou Alquide em resposta e abaixou a cabeça. Muito bem, vou trazer-lhe um tambor. Um tambor bonito mesmo, que faz assim. Adeus, lindinho.
Até logo. Aqui ele beijou a cabeça do garoto e voltou-se para Manilov e sua consorte, com aquele leve sorriso com o qual é costume dirigir-se aos pais à guisa de comentário sobre a inocência dos desejos dos seus filhos. Reconsidere. Fique aqui, Pavel Ivanovitch, disse Manilov, quando já estavam todos nos degraus da entrada. Veja só aquelas nuvens. São nuvens pequenas, retrucou Tchitchikov. Mas então o senhor conhece o caminho da casa de Sobakevich? Era isso que eu ia perguntar-lhe. Com sua licença, vou já explicar ao seu cocheiro. Aqui, Manilov, com a mesma solicitude, deu as explicações necessárias ao cocheiro e uma vez até tratou-o de senhor. O cocheiro, informado de que era preciso deixar passar 2 curvas e entrar na terceira, disse: Entendido, excelência. E Tchitchikov partiu, acompanhado por mesuras e agitar de lenços dos donos da casa, na ponta dos pés. Manilov permaneceu muito tempo nos degraus, seguindo com os olhos a carruagem que se afastava, e quando esta sumiu de todo, ainda permaneceu ali, fumando o seu cachimbo. Finalmente entrou em casa, sentou-se numa cadeira e entregou-se à meditação, sinceramente satisfeito por ter proporcionado uma ligeira alegria ao seu hóspede. Depois, seus pensamentos se desviaram para outros assuntos e, por fim, voaram Deus sabe para onde. Pensava nos encantos da vida entre amigos, em como seria bom viver com um amigo à beira de um rio qualquer. Depois começou a construir uma ponte sobre esse rio, depois uma casa enorme com um mirante tão alto que dava para avistar até Moscou, e onde ficariam ao entardecer, tomando chá ao ar livre e tecer considerações sobre assuntos de natureza agradável. Depois imaginou-se chegando, junto com Tchitchikov, em carruagens suntuosas, a uma reunião social, onde conquistavam todo mundo com o encanto de sua companhia, e que então o próprio monarca, tomando conhecimento dessa grande amizade, os agraciava com o generalato, e ainda sabe Deus o quê, coisas que nem ele mesmo conseguia entender mais. O estranho pedido de Tchitchikov interrompeu de súbito todos esses devaneios. Essa ideia não conseguia acomodar-se na sua cabeça. Como quer que a revirasse, não conseguia esclarecê-la. E assim ficou sentado a fumar o seu cachimbo, o que demorou até a hora de servir o jantar.